Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. Hoje, exatamente 18 de outubro de 2021. E estamos no capítulo final da obra, já estamos assim saudosos dessa obra que... Nossa, quantas lições! Mas o melhor é que tudo ficou gravado. Todo esse material está no nosso canal do EOS. Nós podemos voltar e ouvir quantas vezes for necessário para o nosso coração. Vamos então solicitar que a Aramita faça a nossa prece. E logo depois ela já faça a recapitulação para que a gente possa nos alinharmos aí com esse capítulo. Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade. Como é bom ver a vida através de outras vidas. Que lições, que ensinamentos. Ajuda-nos a compreendermos e a vermos em nós esses pequenos fatos, vergonha, orgulho, egoísmo, vaidade, mentiras. Isso somos nós, vistos de outra forma, para podermos comentar a vida do outro e podermos emendar nos nossos caminhos. Quantas veredas já fugimos de ti, há quantos milênios tu nos procuras. Então ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos olhar, nos enxergar e decidirmos que tu sejas o nosso modelo e guia, porque sabemos onde está a pergunta, onde está a resposta, que livro nos diz, mas ainda não internalizamos no nosso dia a dia. E tu espera por nós, desde sempre, que assim seja. No nosso último estudo, a família Lentulus se mudou para Pompeia. Desde 9 anos já estão morando em Pompeia. Públio e Flávia estão cegos e Ana cuida dos dois. E no nosso último estudo eles estavam no terraço conversando e depois de mais de 40 anos que o senador descobriu que Lívia, naquele dia fatídico da crucificação, foi ao Palácio de Pilatos não para um encontro amoroso, mas para interceder por Jesus, coisa que ele podia ter feito e não fez. Então, nós finalizamos o capítulo 9 no ano de 78, né? E vamos iniciar agora o capítulo 10 no ano de 79, nos derradeiros minutos de Pompeia. Em radiosa manhã do ano de 79, toda a Pompeia despertou em rumores festivos. A cidade havia recebido a visita de um ilustre questor do império e, naquele dia, todas as ruas se movimentavam em alacridade barulhenta, aguardando-se, para breves horas, as festas deslumbrantes do anfiteatro, com a que a administração desejava celebrar o evento em meio da alegria geral. Para o velho senador Públio Lentulus, o acontecimento se revestia de importância especial, porquanto o distinto hóspede de Pompeia lhe trazia significativa mensagem, bem como honrosas deferências de Tito Flávio Vespasiano, então imperador na sucessão de seu pai. Ainda mais, no séquito do questor ilustre vinha igualmente Plínio Severo. Lembra pra gente, Aramita, Plínio? Plínio, o filho mais moço de Flamínio, o grande amigo do Públio e marido da Flávia, filha do Públio. Plínio Severo, em plenitude de maturidade, totalmente regenerado e julgando-se agora redimido no conceito da esposa e daquele que seu coração considerava como pai. Quantos anos distante? 21. 21 anos. Pensa. Então ele tinha o que na época? Talvez 20 e poucos anos? Em 58, 38. Ele tinha 38? Ele nasceu em 20, o Plínio. Em 79, 59 anos. 59 anos. Não é possível que esse caboclo não tenha
amadurecido, né, esse romano. Totalmente regenerado e julgando-se agora redimido no conceito da esposa e daquele que seu coração considerava como pai. Nesse dia, enquanto Ana comandava verbalmente as atividades domésticas nos preparativos da recepção, mobilizando escravos e servos numerosos, Públio e a filha se abraçavam comovidos, em face da surpresa que o destino lhe reservara, embora tardiamente. Avisados por mensageiros da caravana de patrícios ilustres, davam larga às emoções mais gratas do espírito, na doce perspectiva de acolher o filho pródigo, tantos anos distante de seus braços carinhosos e amigos. Antes do meio-dia, um deslumbramento de viaturas, de cavalos enfeitados e de joias faiscantes, sobre vestiduras reluzentes, se deparava às portas da vila plácida e graciosa, provocando a admiração e o interesse curioso das vizinhanças. E, em seguida, foi um turbilhão de abraços, carinhos, palavras confortadoras e generosas. Quase todos os patrícios em excursão pela campanha conheciam o senador e sua família, representando esse acontecimento suave encontro de corações. Públio Lentulus abraçou Plínio demoradamente, como se fizesse a um filho bem-amado, que voltasse de longe e cuja ausência houvera sido excessivamente prolongada. Experimentava no íntimo impulsos de extravasão de afeto que o seu coração dominou para não provocar a admiração injustificada dos circunstantes. Disse o filho de Flamínio em tom discreto e quase imperceptível aos seus ouvidos, quando lhe beijava a fronte encanecida, ou seja, cabelos brancos. Meu pai, já me perdoastes? Ó filho, como tardastes tanto? Quero-te como sempre, e que o céu te abençoe. Respondeu o velho cego emocionado. Daí a instante, após o doce encontro de Plínio e sua mulher, exclamou o questor em meio do silêncio geral. Senador, honro-me em trazer-vos preciosa lembrança de César, acompanhada de uma mensagem de reconhecimento da alta administração política do Império. Um dos mais fortes e mais justos motivos de minha permanência em Pompeia. E incubo o nosso amigo Plínio Severus de vos entregar, neste momento, estas relíquias que representam uma das mais significativas homenagens do Império ao esforço de um dos seus mais dedicados servidores. Públio Lentulus sentia bem a suprema emoção daquela hora. A homenagem do imperador, a carinhosa presença dos amigos, a volta do genro aos seus braços paternos representavam para o seu coração uma alegria entontecedora. Seus olhos, entretanto, nada podiam ver. Do seio da noite, ouvia aqueles apelos generosos, como um desterrado da luz, de quem se exumassem as recordações mais queridas e mais doces. Disse, enxugando uma lágrima furtiva nos olhos apagados: Amigos, tudo isso é para mim a maior recompensa de uma vida inteira. Nosso imperador é um espírito excessivamente generoso, porque a verdade é que nada fiz para merecer o reconhecimento da pátria. Minha alma, todavia, exulta convosco, meus patrícios, porque a nossa reunião nesta casa é símbolo de uma união e trabalho nos elevados encargos do Império. Nesse instante, contudo, alguém lhe tomava as mãos encarquilhadas, levando-as aos lábios úmidos,
deixando, porém, nas pequeninas conchas das rugas 2 lágrimas ardentes. Plínio Severo, no gesto espontâneo, ajoelhara-se e, beijando-lhe as mãos, dava expansão ao seu afeto e reconhecimento, ao mesmo tempo que lhe fazia entrega da mensagem imperial que o velho senador não mais podia ler. Públio Lentulus chorava, sem poder pronunciar uma única palavra, tal a emoção que lhe oprimia o íntimo, enquanto os circunstantes lhe acompanhavam as atitudes com os olhos rociados de pranto. Nesse íntere, nesse momento, o filho de Flamínio não mais se conteve e, consagrando a sua regeneração espiritual, exclamava enternecido: Meu querido pai, não choreis. Se aqui nos achamos todos para compartilhar vossa alegria, diante de todos os nossos amigos romanos, com a homenagem do Império, eu vos entrego o meu coração regenerado para sempre. Se estais agora cego, meu pai, não o estais pelo Espírito que sempre procurou dissipar as sombras e remover tropeços do nosso caminho. Continuareis guiando os meus, ou melhor, os nossos passos, com as vossas antigas tradições de sinceridade e de esforço, na retidão do proceder. Voltareis comigo para Roma e, junto de vosso filho, reabilitado, organizareis novamente o Palácio do Aventino. Serei, então, para todo sempre, uma sentinela do vosso espírito, para vos amar e proteger. Tomarei minha esposa a meu inteiro cuidado, e dia a dia tecerei para nós três uma auréola de venturas novas e indefiníveis, com os milagres da minha afeição imorredoura. Em nossa casa do Aventino florescerá uma alegria nova, porque hei de prover todas as vossas horas com o amor grande e santo de quem, conhecendo todas as duras experiências da vida, sabe agora valorizar seus próprios tesouros. O velho senador, alquebrado pelos anos e pelos mais rudes sofrimentos, conservava-se de pé, acariciando os cabelos do genro, igualmente prateados pelos invernos da vida, porque lembra que Plínio está de joelhos. Enquanto pesadas lágrimas rompiam a muralha da sua noite para enternecer o coração de todos, numa angustiosa e indefinível emotividade, Flávia Lentúlia chorava igualmente, dominada por íntimas sensações de felicidade, ao cabo de tão longas e desalentadas esperanças. Alguns amigos desejavam quebrar a solenidade dolorosa daquele quadro imprevisto, mas o próprio questor, que chefiava a caravana de patrícios ilustres, se ocultara num recanto, sensibilizado até as lágrimas. Públio Lentulus, contudo, compreendendo que somente ele próprio poderia modificar disposições daquela paisagem sentimental, reagiu às emoções exclamando: Levanta-te, meu filho. Nada fiz para me agradeceres de joelhos. Por que me falas desse modo? Voltaremos para Roma, sim, em breves dias, pois todos os teus desejos são os nossos. Regressaremos à nossa casa do Aventino, onde juntos viveremos para relembrar o pretérito e venerar a memória dos nossos antepassados. E depois de uma pausa, continuou em exclamações quase otimistas: Meus amigos, sinto-me comovido e grato pela gentileza e afeto de todos vós.
Mas que é isso? Todos silenciosos? Lembrai-vos de que não vos vejo senão por meio das palavras. E a festa de hoje? As exclamações do senador quebraram o silêncio geral, voltando-se aos intensos ruídos de minutos antes. A torrente das palestras casava-se ao tinir das taças de vinho em seus pesados estilos da época. Enquanto as visitas se reuniam num triclínio espaçoso para a alimentação, ligeiras, Plínio Severus e a esposa trocavam confidências ternas, ora sobre os projetos em perspectiva para os anos que ainda lhes restavam no mundo, ora quanto às recordações dos dias lentos e amargurados do passado distante. Insistentes chamados, porém, requeriam a presença do questor e comitiva no local dos festejos. O circo fora preparado a rigor e não se perdera nenhuma oportunidade para a realização das menores minudências próprias das grandes festividades romanas. E, ao mesmo tempo que todos se despediam do senador e de sua filha, num deslumbramento de felicidade mundana, Plínio Severus dirigia-se a Públio nestes termos, depois de abraçar ternamente a companheira. Meu pai, levado pelas circunstâncias, sou compelido a acompanhar o questor nas festividades populares, mas estarei de regresso em breves horas, para ficar convosco 1 mês, de modo a tratarmos do nosso regresso a Roma. Respondia o velho senador, sumamente confortado. Muito bem, meu filho. Acompanha os nossos amigos e representa-me junto das autoridades. Dize a todos da minha emoção e do meu agradecimento sincero. A sós, novamente, o senador sentiu que aquelas comoções cariciosas e alegres eram, talvez, as últimas da sua vida. No velho peito, o coração batia-lhe descompassado, como se pesada nuvem de pensamentos tristes o envolvesse. Sim, a volta de Plínio aos seus braços paternos era a alegria suprema de sua velhice desalentada. Sabia, agora, que a filha poderia contar com um esposo nas estradas do seu tormentoso destino e que a ele, Públio, somente competia aguardar a morte, resignado. Ponderando as palavras afetuosas do filho de Flamínio e os seus apelos ao passado remoto, Públio Lentulus considerou intimamente que era muito tarde para regressar ao Aventino e que a volta a Roma apenas devia significar, para o seu espírito condenado, o símbolo da sepultura. Em pleno espetáculo, Plínio Severus, já no outono da vida, arquitetava os planos de futuro. Procuraria resgatar todas as faltas antigas perante os seus parentes afetuosos e queridos. Assumiria a direção de todos os negócios do velho pai pelo coração, aliviando de todas as angustiosas preocupações da vida material. De vez em quando, os aplausos da multidão lhe interrompiam os devaneios. A maioria da população de Pompeia ali estava em plena festa, ovacionando os triunfadores. Gente de toda a redondeza e muito particularmente de Herculano, a correr apressuroso ao divertimento predileto daquelas épocas recuadas. De permeio com os atletas e gladiadores estavam os músicos, os cantores e os dançarinos. Tudo era um farfalhar de sedas, um delicioso espocar de alegrias ruidosas, ao som de flautas e alaúdes. Em dado instante, porém, a atenção geral foi solicitada por um fato estranho e incompreensível. Do cimo do Vesúvio, elevava-se grossa pirâmide de fumo, sem que ninguém atinasse com a causa do fenômeno insólito, ou seja, incomum.
Então a gente para assim para pensar, a gente às vezes idealiza e parece assim que o mundo parou e que nós podemos voltar e retomar tudo. Não. Nada para. Quando a gente volta, nada vai estar como era antes. Continuavam os jogos animadamente, mas agora, no seio da coluna fumarenta que se elevava em caprichosos rolos para o alto, surgiam impressionantes labaredas. Plínio Severo, como todos os presentes, se surpreendia com um fenômeno estranho e inexplicável. Em minutos breves, no entanto, estabeleciam-se no anfiteatro a confusão e o terror. Então, recordando, gente, Vesúvio, lembrando na Itália, eu acho assim, é algo tão incomum, eles jamais imaginariam que aquele vulcão ia entrar, como a gente diz, ia entrar em erupção, ele ia se mexer de novo, né? Iria reviver de novo naquele momento. A gente pesquisando aqui em grupo, nós fizemos uma rápida pesquisa. A última vez que ele entrou em erupção foi em 1944. Né? A partir desse momento ele está quietinho e a nossa irmã Carla falou que ele voltou a entrar em talvez não com as proporções de Pompeia, de 79. Está sempre dizendo que está lá, né? Estou vivíssimo. Plínio Severo, como todos os presentes, se surpreendia com um fenômeno estranho e inexplicável. Em minutos breves, no entanto, estabeleciam-se no anfiteatro a confusão e o terror. Em meio da perturbação geral e imprevista, o filho de Flamínio ainda teve tempo de se aproximar do questor, então rodeado dos seus familiares que residiam na cidade, o qual lhe falou com otimismo, embora não conseguisse dissimular de todo as íntimas inquietações. Meu amigo, tenhamos calma. Pelas barbas de Júpiter. Então, por onde andarão a nossa coragem e a nossa fibra? Em breves instantes, a terra lhe tremia sob os pés, em vibrações desconhecidas e sinistras. Algumas colunas tombavam ao solo pesadamente, enquanto numerosas estátuas rolavam dos nichos improvisados, recamados de ouro e pedrarias. Abraçando-se então a filha e cercado de numerosas senhoras, o questor disse altamente preocupado: Plínio, demandemos às galeras, sem demora. O oficial romano, porém, não mais ouviu os apelos. Ansiosamente, atirou-se à faina de romper a multidão, que desejava retirar-se em massa do circo, motivando o esmagamento de crianças e pessoas mais idosas. Todo mundo querendo se salvar e saiu pisando em todo mundo. Hoje não é diferente. Ao cabo de sobre-humano esforço, conseguiu alcançar a rua, mas todos os lugares estavam tomados por gente que saía de casa desarvorada aos gritos de fogo, fogo, Vesúvio! Plínio verificou que todas as vias públicas estavam repletas de gente desesperada, de viaturas e de animais espavoridos. Com enorme dificuldade, vencia todos os obstáculos, mas o Vesúvio lançava agora para o céu uma fogueira indescritível e imensa, como se a própria terra houvera incendiado as entranhas mais profundas. Uma chuva de cinza, a princípio quase imperceptível, começou a cair, enquanto o solo continuou a tremer com ruídos surdos, aterradores. De instante a instante, ouvia-se o estrondo pavoroso de colunas derribadas ou de edifícios desmoronados pelos abalos sísmicos, ao mesmo tempo que o fumo do vulcão ia eclipsando a confortadora claridade solar. Vem se escurecendo tudo, gente? Mergulhada em penumbra espessa e tomada de terror indizível,
Pompeia assistia aos seus últimos instantes numa aflição desesperada. Na vila de Lentulus, os escravos perceberam imediatamente o perigo próximo. Nos primeiros momentos, os cavalos relinchavam estranhamente e as aves inquietas fugiam em desespero. Após a queda das primeiras colunas que sustentavam o edifício, todos os servos do senador abandonaram precipitadamente os postos, desejosos de conservar noutra parte os bens preciosos da vida. Somente Ana ficara junto dos amos, dando-lhes conhecimento dos horrores do ambiente. Os três, numa justificada inquietude, escutaram o rumor horrível da inovidável catástrofe do império. A própria vila estava já meio destruída, penetrando as cinzas pelos desvãos abertos pela queda dos telhados e começando a sua obra de lenta sufocação. Ansiavam todos pelo regresso imediato de Plínio, a fim de resolverem as providências a adotar. Mas o velho senador, cujo coração não se iludia nos seus amargurados pressentimentos, exclamou em tom quase resignado: Ana, traze a cruz de Simeão e vamos à prece que te foi ensinada pelos discípulos do Messias. Dize-me o coração que é chegado o fim da nossa romagem pela terra. Quanta sabedoria, quanta calma, quanta fé, como esse homem amadureceu com o sofrimento da vida. Enquanto a serva buscava apressadamente a relíquia do ancião de Samaria, afrontando o perigo das paredes oscilantes, Públio Lentulus ouvia o surdo rumor da terra dilacerada e os gritos apavorantes e sinistros do povo, misturados ao barulho tremendo do vulcão que, transformado em fornalha imensa e indescritível, enchia toda a cidade de cinzas e lavas ferventes. Lembrou-se, então, o senador das afirmativas do Cristo nos dias idos da Galileia, quando lhe asseverava que toda a grandeza romana era bem miserável e num minuto breve poderia o império ser reduzido a um punhado de pó. O coração batia-lhe descompassado naquele minuto extremo. Mas a velha serva havia regressado e ajoelhara-se serena, guardando nas mãos a lembrança de Simeão e de Lívia, orando em voz comovedora e profunda. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesse instante, porém, a voz da serva emudeceu subitamente, enquanto seu corpo rolava sob novos escombros, sentindo-se ela amparada espiritualmente pelo venerável samaritano que a conduziu imediatamente às mais elevadas esferas espirituais. Tal a natureza do seu coração iluminado nas dores e testemunhos mais angustiosos do aprendizado terrestre. Exclamava Públio e Flávia, soluçantes, sentindo ambos pela primeira vez o infortúnio do insulamento supremo, sem uma luz e sem um guia, em pleno desamparo. Então Ana foi a primeira a partir. Ana! Ana! Exclamavam Públio e Flávia, soluçantes, sentindo ambos pela primeira vez o infortúnio do insulamento supremo, sem uma luz e sem um guia, em pleno desamparo. Alguém, contudo, rompera todos os destroços e chegava rápido até aquela câmara interior. E, abraçando Públio e sua filha, gritava em voz
apertada. Flávia, meu pai, aqui estou. Plínio chegava, afinal, para o instante derradeiro. Flávia Lentulha apertou-o carinhosamente nos braços, enquanto o velho senador, semi-asfixiado, tomava as mãos do filho, abraçando-se os três num amplexo derradeiro. Flávia e Plínio quiseram falar, mas grossa camada de cinzas penetrava o interior pelas fendas enormes da vila meio destruída. Mais estremeção do solo, e as colunas que ainda restavam de pé se abateram sobre os três, roubando-lhes as últimas energias e fazendo-os cair assim, enlaçados para sempre sobre um montão de escombros. Naquelas sombras espessas, todavia, pairavam criaturas aladas e leves, em atitude de prece, ou confortando ativamente o coração abatido dos míseros condenados à destruição. Sobre os três corpos soterrados permanecia a entidade radiosa de Lívia, junto de numerosos companheiros que cooperavam com devotamento e precisão nos serviços de desprendimento total dos moribundos, pousando as mãos luminosas e puras na fronte abatida do companheiro exausto e agonizante. Lívia elevou os olhos ao firmamento enegrecido e orou com a suavidade de sua fé e dos seus sentimentos diamantinos. Jesus, meigo e divino mestre, esta hora angustiosa é bem um símbolo dos nossos erros e crimes, através de avatares tenebrosos. Mas vós, Senhor, sois toda esperança, toda sabedoria e toda misericórdia. Abençoai nossos espíritos neste momento ríspido e doloroso. Suavizai os tormentos da alma gêmea da menina, concedendo-lhe neste instante o alvará da liberdade. Aliviai, magnânimo Salvador do mundo, todas as suas mágoas pungentes, suas desoladoras amarguras. Concedei-lhe repouso ao coração angustiado e dolorido, antes do seu novo regresso à trama escura das reencarnações no planeta do exílio e das lágrimas dolorosas. Ele já não é mais, Senhor, o vaidoso déspota de outrora, mas um coração inclinado ao bem e à piedade, pregados pela vossa doutrina de amor e redenção. Sob o peso das provações amargas e remissoras, seus pendores se espiritualizaram a caminho da vossa verdade e da vossa vida. E enquanto Lívia orava, o senador, abraçado aos filhos já cadáveres, desferia o último gemido, com pesada lágrima a lhe cintilar nos olhos mortos. Numerosas legiões de seres espirituais volitaram por vários dias nos céus escuros e tristes de Pompeia. Ao cabo de longas perturbações, Públio Lentulus e filhos despertaram ali mesmo, sobre o túmulo nevoento da cidade morta. Em vão, o senador invocou a presença de Ana ou de algum outro servo, na penosa ilusão da vida material. Persistindo em seu organismo psíquico as impressões da cegueira material, que representaram o longo suplício dos seus anos derradeiros na indumenta da carne. Contudo, após as primeiras lamentações, ouviu uma voz que lhe dizia brandamente:
Públio, meu amigo, não apeles mais para os recursos do planeta terreno, porque todos os teus poderes terminaram com os teus despojos na face escura e triste da terra. Apela para o Deus Todo-Poderoso, cuja misericórdia e sabedoria nos são dadas pelo amor do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Públio Lentulus não chegou a enxergar o interlocutor, mas identificou a voz de Flamínio Severus, desabafando, então, numa torrente de preces e de lágrimas fervorosas. Embora as dedicações constantes de Lívia, havia já alguns dias que seu espírito se encontrava presa de pesadelos angustiosos, nos primeiros instantes da vida do além, assistido, porém, continuamente por Flamínio e outros companheiros abnegados que o aguardavam no plano espiritual. Então, ele desencarnou, houve a morte física, mas ele continua vinculado ao mesmo espaço e ele continua se achando cego ainda. Olha que interessante. Ele não saiu da vila. Ele não saiu da vila, nem ele, nem os outros, né? E o da Ana, a Ana foi retirada na hora. Pelo Simeão, pelo Simeão. E foi para altas esferas. Altas esferas. Tá, para ti era a serva, foi para altas esferas. A gente lendo isso aqui é que a gente vê o que é valor de vida. E a gente entende onde está o teu tesouro e vai estar o teu coração. Contudo, depois daquelas súplicas sinceras que lhe fluíam do mais recôndito do coração, sentiu que seu mundo interior se desanuviara junto dos filhos queridos. Recobrou a visão e reconheceu junto dos filhos queridos. Estão juntos. Junto dos filhos queridos. Recobrou a visão e reconheceu os entes amados, com lágrimas de amor e reconhecimento nos pórticos, ou seja, nos portões do além-túmulo. Ali se conservavam numerosas personagens desta história, como Flamínio, Calpurnia, Agripa, Pompílio Crasso, Emiliano Lúcio e muitos outros. Flamínio, o seu grande amigo. Calpurnia, esposa de Flamínio. Agripa, o filho mais velho de Calpurnia e Flamínio. Pompílio Crasso, aquele amigo que foi arrancado o coração dele. Emiliano Lúcio, o esposo de Aurélia. E muitos outros. Mas em vão. Os olhos angustiosos do ex-senador procuravam alguém na assembleia afetuosa e amiga. Quem que ele procurava? Lívia. Depois de todas as expansões de carinho e alegria, dirigiu-se-lhe Flamínio intencionalmente. Estranhas a ausência de Lívia, mas não poderás vê-la enquanto não conseguires despir, pela prece e pelos bons desejos, todas as impressões penosas e nocivas da terra. Ela se tem conservado junto ao teu coração, em rogativas sinceras e fervorosas, pelo teu reerguimento. Mas o nosso grupo ainda é de espíritos muito apegados ao orbe, e esperávamos o regresso dos teus últimos componentes ainda na terra, para podermos em conjunto estabelecer novo roteiro às reencarnações vindouras. Séculos de trabalho e de dor nos esperam, na senda da redenção e do aperfeiçoamento. Mas precisamos, antes de tudo, buscar a fortaleza precisa em Jesus, fonte de todo o amor e de toda a fé, para as elevadas realizações do nosso pensamento. Públio Lentulus chorava, tocado por emoções estranhas e indefiníveis. Continuou Flamínio amoroso. Meu amigo, pede a Jesus por todos nós a misericórdia dessa claridade de um novo dia. Públio, então, ajoelhou-se e, banhado em lágrimas, concentrou o coração em Jesus numa rogativa ardente e silenciosa. Ali,
Na soledade da sua alma intrépida e sincera, apresentava ao Cordeiro de Deus o seu arrependimento, suas esperanças para o porvir, suas promessas de fé e de trabalho para os séculos por vindouros. Todos os presentes lhe acompanharam a oração, tomados de pranto e mergulhados em vibrações de consolação inefável. Viram, então, rasgar-se um caminho luminoso e florido nos céus escuros e tristes da campanha. E por ele, como se descessem dos jardins fulgurantes do paraíso, surgiram Lívia e Ana abraçadas, como se ainda ali enviasse Jesus o ensinamento simbólico àquelas almas prisioneiras da terra, de modo a lhes revelar que, em qualquer posição, pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo, como na pomposa indumentária dos senhores, porque, apesar dela ter vindo na provação da riqueza, Lívia tirou 10. E apesar da Ana vir na posição da miséria e da pobreza, na condição de uma escrava, ela também tirou 10. O velho patrício contemplou a figura radiosa da companheira e, extasiado, fechou os olhos banhados num pranto da compunção e do arrependimento. Mas em breve, 2 lábios de névoa pousavam-lhe na fronte, qual o leve roçar de um lírio divino, e, enquanto seu coração maravilhado se lavava nas lágrimas da alegria e do reconhecimento a Jesus, toda a caravana, ao impulso poderoso das preces fervorosas daquelas 2 almas redimidas, elevava-se a esferas mais altas para repouso e aprendizado, antes de novas etapas de regeneração e trabalhos purificadores, a lembrar um grupo maravilhoso de luminosas falenas, mariposas do infinito. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.
onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Meus amigos, o coração aqui tá, né, Aramita, Carlinha, o pessoal que tá aqui. Mas eu vou perguntar para vocês e me respondam, por favor, em uma só voz. Foi bom? Sim. Foi ótima? Muito aprendizada? Sim. Muito aprendizada. Como disse a nossa irmã Aramita na prece inicial, nós estamos aprendendo com outras vidas. Que a gente possa realmente aproveitar lições grandiosas, a gente vendo a condição espiritual de Ana e de Lívia, a condição espiritual dos demais que foram pessoas comuns. E aí a gente pensa, vale a pena o sacrifício. Aí lembra, não pode servir a dois senhores. A gente sempre vai amar um e odiar a outro. E sermos realmente fiéis ao trabalho do Cristo. Aramita? E eu achei maravilhosa essa lição do Públio, quando o Flamínio diz, pede a Jesus, ele não se fez de rogado, né? Ele se ajoelhou e, banhado em lágrimas, concentrou o coração em Jesus numa rogativa ardente e silenciosa. Para a gente não esquecer que nos momentos da dificuldade, a gente fala tanto da 625, né? Da questão 625, o modelo e guia, o modelo e guia. Então, que ele seja realmente, que a gente vá se empenhando, né? Para ser esse verdadeiro espírita no dia a dia e tomar Jesus como modelo e guia. O Públio se redimiu nessa vida, né? E aceitou Jesus. Esse é o exemplo para nós. Alguém mais gostaria de falar? No penúltimo parágrafo da obra, fala que em qualquer posição pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor. Então isso eu acho assim que é um alento para a gente, né? Porque às vezes a gente pensa como a gente ainda tem más inclinações a domar, que esforço que a gente ainda tem que fazer. E aqui a gente vê não, que em qualquer posição a gente pode buscar o reino de Deus. Isso é uma consolação.
Divino amigo Jesus, a tua bondade infinita nos revelou através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier essa história, a vida de cada personagem desse livro. Quantas vezes, Senhor, nos identificamos plenamente com a atitude de cada um. Emmanuel abriu seu coração falando da sua vida, falando da sua história. E nós, Senhor, nós também estamos escrevendo a nossa história, o livro da nossa vida. Ah, Jesus, nos ajude, Mestre, nos ajude a vencer o mal que ainda está em nós. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, os desejos. Muito obrigada, Mestre, por mais esse trabalho concluído, por mais uma obra estudada. Obrigada, Senhor, por todo o amparo que recebemos da espiritualidade amiga. Fica aqui a nossa gratidão infinita. E que nós possamos trazer em nossa alma os exemplos vivos da vida, da família Lentulus. Graça te damos, amado Mestre Jesus. Que assim seja.